Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e que a gente seleciona as perguntas que vieram ali na caixinha de perguntas do Instagram. E nessa semana eu percebi que a gente recebeu muitas perguntas sobre fundos imobiliários, dentre elas essas que estão aparecendo aqui. Esse é o momento de comprar fundos imobiliários ou vale a pena esperar um pouco mais? FIIs não seria uma jabuticaba, rendimentos indexados a índices e preços expostos à variação? Como afirmar que o yield de FII já engloba a valorização dos imóveis, visto o giro de perto? Qual a diferença de regime de caixa e competência? Com 400 mil dá para eu fazer 10 mil por mês? Ainda vale a pena ter ações e FIIs ou renda fixa faz mais sentido? Enfim, essas foram apenas 6 das perguntas que eu recebi. Eu devo ter recebido aí umas 20, 30 perguntas sobre fundos imobiliários e a gente vai tratar sobre esse assunto nesse vídeo de hoje. Logo depois da vinheta a gente começa, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente lá embaixo se você está comprando fundos imobiliários, reduzindo ou mantendo apenas estável ou ainda encerrando as operações em fundos imobiliários. E logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, para a gente começar, eu acho que vai ser interessante mesmo essa enquete. O que você está fazendo nesse momento com fundos imobiliários? Comenta lá embaixo. Você escreve ou que está aumentando, ou que está reduzindo, ou que está mantendo apenas, ou que você está encerrando. Não quero mais saber de fundos imobiliários. Vai ser interessante a gente saber ali nos comentários como a maioria das pessoas está pensando. Bom, primeiro vamos aproveitar para falar se é um momento bom ou não para comprar fundos imobiliários. Mas antes da gente falar se é um bom momento, é importante a gente falar o óbvio, né? Fundos imobiliários não investem no nada. Eles investem em imóveis. Imóveis existem, imóveis têm um valor de mercado, né? E os fundos de recebíveis, eles também investem. Só que eles investem em títulos de renda fixa, esses sim poderiam dar calote. Mas, na maioria das vezes, esses títulos são pagos e a gente vai ver que muitos desses fundos imobiliários já estão negociando com desconto excessivo. Tá? Para quem não sabe, a nossa assinatura de fundos imobiliários ela tem um radar de fundos imobiliários diário. Então são quase 150 fundos imobiliários que a gente acompanha diariamente e que a pessoa pode ter uma ideia e uma noção se esse momento é bom ou não. Então a gente não precisaria responder isso em um vídeo. Como eu sei que muitas das pessoas às vezes ainda não são assinantes, seja porque não tem dinheiro, seja por desconhecimento, a gente está aí na descrição do vídeo com as nossas assinaturas. A nossa assinatura de fundos imobiliários, inclusive, está na super promoção, ela que deve aumentar de preço agora nos próximos dias. Então você ainda consegue no preço atual essa nossa assinatura. Então vamos mostrar aqui um pouquinho do radar de fundos imobiliários aqui. Então o que a gente tem aqui no radar de fundos imobiliários? A gente tem, por exemplo, que poucos os fundos que conseguem uma rentabilidade em 12 meses positiva nesse momento. Esse normalmente é um bom indicador em que o atual momento é bom. Das outras vezes que a gente teve esse indicador, a gente viu uma alta nos 12 meses seguintes. Outro bom indicador para a gente ver é esse preço sobre valor patrimonial. Por incrível que pareça, de quase 150 fundos que a gente acompanha, só 2 estão com preço sobre valor patrimonial acima de 1. É claro que agora o novo laudo de avaliação com a taxa de juro atual talvez precifique os imóveis para baixo, mas acho muito difícil que caia mais do que 5, 8, 10%. Você vai ver que a grande maioria ainda vai continuar abaixo de uma vez, mesmo que isso aconteça. Alguns laudos de avaliação já apareceram como o do HGRU e inclusive saiu um aumento do patrimônio líquido. Tá? Então tem aí um certo medo do mercado e a gente consegue perceber aqui que muitos fundos já negociam abaixo de 0,50. A única coisa que eu não gosto é que você
utilize esse indicador de forma isolada, tá? De forma isolada ele não representa nada. Rentabilidade de 12 meses de quase 150 fundos, a gente não deve ter aqui 15 que dão rentabilidade positiva. Inclusive, a gente tem aqui diversos fundos que caíram mais do que 15% ao longo desse ano, o que também demonstra uma oportunidade. Afinal, como eu falei antes, eles são indexados a imóveis ou a títulos CRIs, LCIs e etc., e que tem ali um valor que já foi pré-fixado antecipadamente. Outro indicador aqui que eu gosto muito, e agora são os dois principais, é esse daqui. A gente tem esse levantamento desde abril de 2018. Esse atual é o maior dividend yield desde que a gente começou a acompanhar. O dividend yield atual, ele é mais ou menos similar àquele de 2015, quando a gente ainda não fazia o acompanhamento. Ele bateu 13,62%, isso é muito acima do dividend yield médio dos últimos 24 e 36 meses. Tá? O spread não é tão grande porque as taxas de juros do Tesouro também subiram, mas isso aqui é uma baita oportunidade. Você hoje está ganhando aí em torno de 13% ao ano, 13,6%. Muitos dos fundos pagando mais do que 1%. E por fim, o último que eu gosto muito de mostrar é o seguinte, é o Min-Max Rank. O que significa? Você pega o menor cotação nos últimos 12 meses, a maior cotação nos últimos 12 meses, ou nas últimas 52 semanas, tá? E aí você tem um range que aquele fundo imobiliário oscilou ao longo das 52 semanas. Apenas 2 fundos estão nos 80% superiores. Tá? A gente tem 120 fundos nos 20% inferiores e hoje esse indicador aqui está em 12,42%. Ou seja, praticamente todos os fundos na mínima. Tá? Então esses são indicadores que me mostram que fundos imobiliários nesse momento, eles fazem muito sentido, apesar de todo o noticiário, apesar de tudo que está acontecendo por aí. Tá? Agora, teve uma pessoa que perguntou se 400 mil dá para fazer 10 mil por mês. Aí a gente tem uma situação aqui que é um pouco diferente, né? Por quê? Porque 400 mil, você com 13% ao ano, por exemplo, tá? Você vai ter o que aqui, 52 mil dividido por 12, você vai ter uma média de R$ 4.333. Além disso, a gente precisa entender que nem sempre, né, esses valores eles são reajustados pela inflação. Então, o que eu sempre tento trazer para vocês é o seguinte, o valor que você investe, que você recebe de retorno de rendimento, você precisa sacar uma parte se você já tiver no momento do resgate, mas você também precisa ter alguma coisa que você reinvista. Tá? Então, a resposta é que 400 mil não dá 10 mil reais, e eu não, mesmo se você pegar os que mais tiveram rendimento, o que não é indicado, porque a gente não sabe se o passado vai representar o futuro, a gente vê aqui, o HTMX deu 2,1%, HCTR 2,1%, BLMG 1,9%, o CACRI 1,744%, o RPR 1,725%. Esses valores aí é bom sempre a gente tomar cuidado, né? Eu não colocaria dinheiro em nenhum desses fundos e se colocasse, não colocaria nunca 400 mil reais. Mas 400 mil vezes 1,0175, você vê que aumentaria para 407 em um mês, o que é um valor que ainda ficaria abaixo dos 10 mil que a pessoa ali queria. Você vê que tem muitos fundos aqui acima de 1%, a maioria deles acima de 0,9%. Daqui do Bresco para baixo é que a gente tem os fundos abaixo de 0,9%, quer dizer, quase todos acima de 0,9%. E aí leva a gente às outras perguntas aqui. Qual é a outra pergunta? Se fundo imobiliário não seria uma jabuticaba, né? Rendimentos indexados a índices e preços expostos à variação. E ainda se certo afirmar que o yield de FII já engloba
a valorização dos imóveis. Aí a gente esbarra em duas questões, tá? A primeira delas é a legislação. A legislação de fundos imobiliários obriga que os fundos imobiliários distribuam 95% do rendimento que eles tenham ao longo do semestre. Tá? Obviamente que os gestores, nesse momento que os fundos estão muito baratos, eles adorariam não precisar distribuir. Eles gostariam muito mais de segurar esse dinheiro e fazer investimentos com taxas muito melhores do que aquelas que eles fizeram lá atrás, só que a legislação não permite. Né? Então, o que acaba acontecendo? Eles são obrigados a distribuir, os dividendos acabam sendo maiores, mas o potencial de crescimento via juros compostos acaba sendo menor. Esse é um problema que existe na indústria de fundos imobiliários e que não existe, por exemplo, na indústria de FII-Infra. Tá? Então, a gente vê muita gente migrando para a FII-Infra nesse momento. Tá? Mas, de qualquer forma, na minha visão, é apenas um período. Tá? Enquanto tiver esse cenário macroeconômico mais difícil, a gente vai ter muita gente falando sobre isso. E a questão de ser uma jabuticaba sim ou não, ser uma jabuticaba não, a questão do fundo já estar com o retorno, eu acho que você tem que dividir aí em duas partes. Tá? Existem fundos que vendem os ativos e fazem uma reciclagem mais constantemente, são aqueles que fazem uma gestão ativa dos imóveis. Nesses, você vai ter sempre venda de ativos e essa venda de ativos, o ganho de capital, ele precisa ser devolvido para o acionista, para o cotista, no caso. E aí, essa devolução para o cotista, aí sim, é como se tivesse aí você recebendo um dinheiro pela valorização do imóvel, que é esse ganho de capital da venda, mais o valor dos aluguéis em si. Nesse caso, sim, seriam os dois. Tá? Mas aqueles fundos que são um pouco mais passivos, que não fizeram venda nesses últimos 6 meses, 12 meses, e que estão apenas distribuindo recorrente, nesses você consegue ter um crescimento maior. E além disso, eu aproveito para incluir também aqueles fundos de contratos atípicos. Né? Então, fundos de contratos atípicos, normalmente você vê um aumento do rendimento ao longo do tempo. Esse aumento do rendimento ao longo do tempo, ele mostra que você não deveria pensar contra índice de preço, contra os ativos de renda fixa, porque você tem um aumento na renda e você também tem a valorização dos imóveis. Enquanto isso, na renda fixa, você pode ter até um aumento do cupom, mas você não vai ter necessariamente a valorização do título. Tá? Agora, por que os fundos imobiliários não estão conseguindo isso? Tá? Patrimonialmente falando, eles estão. A grande questão é que na cotação isso não está acontecendo. Por quê? Porque existe a questão do cenário macroeconômico e existe a questão também das próprias vendas de ativos e, como não poderia deixar de ser, existe o problema de governança. Né? A gente teve muitos fundos imobiliários no passado que, por exemplo, o que fizeram? Emitiram dívida IPCA+. Então, eles meio que reduziram o impacto positivo que tem o aumento dos aluguéis. Tem outros fundos que não estão conseguindo repassar esses aluguéis à inflação. Tem outros fundos ainda que compraram imóveis ruins para conseguir distribuir bem no início e aí agora eles não conseguem reajustar. Tem outros fundos que fizeram laudos que ficaram supervalorizados e aí eles compraram ativos mais caros porque o imóvel estava com um aluguel mais caro e isso é um Zé com Zé que a gente chama. Né? E aí o que acaba acontecendo? Quando você faz uma operação que você paga mais caro e o cara aceita pagar um aluguel mais caro para você também, na hora que termina esse contrato, o que acaba acontecendo? Você tem um reajuste para baixo. Né? A gente viu fundos, por exemplo, o RBVA, com um reajuste, o Santander colocando um reajuste muito para baixo de várias das agências. Né? E não apenas o RBVA, isso foi apenas um exemplo. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado,
porque a gente está tendo muitos fundos imobiliários que estão fazendo operações muito duvidosas. Outras operações duvidosas atuais que vão cancelar o crescimento do futuro, por exemplo, é essa compra de ativos de forma parcelada. Então tem muito fundo que está comprando um ativo, um shopping ou um investimento, um imóvel e etc. de forma parcelada, vai pagar 80% do ativo em 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, às vezes reajustado pelo CDI, o CDI vai ficar muito alto, ou seja, esse ganho todo que ele vai ter vai ser consumido pela obrigação que ele vai ter do CDI. E aí ele, no curto prazo, ele consegue distribuir um valor maior, mas no longo prazo ele vai precisar fazer emissão de cota ou vai ter que vender algum ativo para pagar essa dívida que ele teve com o vendedor. Então, o que a gente tem nesse momento é o seguinte: alguns fundos bons que têm mantido o crescimento constante e que a gente tenta recomendar esses fundos. Alguns fundos muito depreciados que já estão precificando esses problemas de governança, tá? E ainda a gente tem o risco de uma possível tributação de fundos imobiliários, nem que seja em cima de R$50 mil. E aí o que acaba acontecendo? Talvez não vai pegar você que está assistindo o meu vídeo, mas vai pegar uma pessoa que às vezes vai comprar 5 mil cotas, 10 mil cotas de um fundo imobiliário, e esse cara vendendo 10 mil cotas de uma vez, ele faz preço. Tá? Enfim, fundos imobiliários estão com diversos problemas, mas é exatamente por causa desses diversos problemas que a gente tem esse monte de oportunidades que a gente mostrou no início desse vídeo de hoje. É claro que eu gostaria que a legislação fosse melhor, é claro que eu gostaria que a governança desses fundos imobiliários fosse melhor, mas se elas fossem desse jeito, pode ter certeza que os fundos imobiliários estariam uns 30%, 35% mais caros do que eles estão hoje, mesmo com o cenário macroeconômico atual. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Se você quiser saber mais sobre as nossas recomendações de fundos imobiliários, clica ali embaixo nas nossas assinaturas. A gente tem a nossa recomendação, 2 carteiras de fundos imobiliários. Na verdade, uma de fundos imobiliários e a outra de fundos de recebíveis, que aí inclui FIAGRO e FIINFRA também. Abraços, bons investimentos, até a próxima. E nunca se esqueça daquela nossa célebre frase: construir leva tempo. E para fundos imobiliários, você vai precisar ter essa paciência. Tchau, tchau, pessoal.